Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. O farol do Pontal Escuro havia sido descomissionado em 2003, quando a automação e a modernização do sistema de sinalização marítima da costa catarinense o tornará obsoleto. Era uma estrutura de 1887, 22 metros de granito e argamassa de cal, construída pelos imigrantes açorianos que haviam colonizado aquela faixa de litoral e que tinham uma relação com o mar composta em proporções iguais de reverência e de medo saudável. Depois de 2003, o farol ficou em pé, tombado pelo patrimônio estadual, interditado ao público, visitado esporadicamente por funcionários da Marinha que verificavam a estrutura e confirmavam que havia cada vez menos a verificar. A lente Fresnel original havia sido removida. A maquinaria de rotação havia sido removida. A escada de ferro em espiral que subia os 22 metros havia sido considerada insegura e selada no segundo lance. O farol era, para todos os fins práticos, uma ruína vertical de granito com vista para o mar. Exceto que acendia. Toda quinta-feira de tempestade, sem falha, sem exceção documentada nos últimos 8 anos desde que a pescadora Dona Conceição havia notado e começado a registrar. Sempre que havia tempestade numa quinta, o pontal escuro acendia. Não a rotação cadenciada da sinalização ativa, uma luz fixa, branca, no topo da torre onde a lente havia sido removida décadas antes. 1 hora depois que a tempestade começava, a luz aparecia. 1 hora depois que a tempestade terminava, sumia. A Marinha havia investigado 2 vezes. A prefeitura havia investigado 1 vez. Cada investigação chegava à mesma conclusão: não havia equipamento no farol capaz de produzir a luz. Não havia fiação ativa, não havia gerador, não havia nada no topo da torre além de granito e vento. A conclusão oficial, expressa com o cuidado burocrático de quem registra o inexplicável, era causa indeterminada. Os pescadores locais tinham uma teoria mais direta, que não registravam em nenhum formulário oficial, mas transmitiam com a precisão oral de quem sabe que algumas coisas não mudam de significado por serem verbalizadas de geração em geração. Diziam que era o faroleiro. O faroleiro original, o primeiro, o que havia acendido o farol pela primeira vez em 1887, se chamava Manuel Pereira dos Santos, açoriano de 2ª geração, que havia morrido em 1923 durante uma tempestade de quinta-feira em que saíra em barco para ajudar a guiar um navio cargueiro que havia perdido os instrumentos. O navio chegou. Manuel não voltou. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois encalhado numa praia a 7 quilômetros ao norte. A história era conhecida. O que menos se falava, não por tabu, mas por ser o tipo de detalhe que se transmite apenas para quem tem razão de saber,
era o que Manuel havia feito naquela noite antes de sair. Havia subido ao farol, acendido a luz manualmente como havia feito milhares de vezes, e deixado o farol aceso enquanto ia ao barco. Havia morrido com o farol aceso. E o farol, segundo a lenda que a Dona Conceição havia ouvido da avó que havia ouvido da mãe que havia sido criança naquela noite de 1923, havia ficado aceso por 3 dias, o mesmo tempo que o corpo levou para ser encontrado. Ninguém havia subido para apagá-lo. Ninguém havia precisado. Apagara sozinho quando Manuel foi achado. A pesquisadora que foi investigar a luz pela 3ª vez, desta vez não pela Marinha nem pela Prefeitura, mas pela Universidade Federal, uma professora de engenharia costeira chamada doutora Marta Valente, que havia ouvido falar do fenômeno num congresso e decidido investigar com instrumentos adequados, chegou ao Pontal Escuro numa quarta-feira de julho com sensores de campo eletromagnético, câmeras de alta sensibilidade e um gerador portátil para alimentar os equipamentos. Instalou tudo no interior do farol no nível do solo. Verificou que os lacres da escada selada estavam intactos e esperou pela previsão de tempestade que havia sido anunciada para a quinta seguinte. A tempestade chegou na quinta às 11 da noite. A doutora Marta estava nos equipamentos quando, às 11h42, os sensores registraram uma anomalia eletromagnética no topo da torre. 40 segundos depois, a câmera de alta sensibilidade apontada para o topo captou a luz, branca, estável, sem pulsação, exatamente como descrita. Então os passos começaram. Eram inequívocos nos sensores de vibração que ela havia instalado nos degraus da escada de ferro selada, uma sequência rítmica e regular de pressão sobre o metal, subindo, do segundo lance, onde o lacre estava intacto, até o topo e depois descendo. Subida, 4 minutos e 30 segundos. Descida, 3 minutos e 10 segundos. Como alguém que subia devagar, com cuidado, e descia com mais confiança. A doutora Marta verificou os lacres da escada em tempo real pela câmera interna. Estavam intactos. Ninguém havia rompido o selo. Nada havia passado pelo segundo lance de forma detectável pela câmera. E ainda assim os sensores de vibração registravam passos com a precisão numérica de sensores calibrados por engenheiros que precisam de certeza para publicar. A luz ficou acesa por 1h e 17 minutos. Exatamente o tempo que a tempestade durou naquela noite. Quando a tempestade parou, a luz sumiu. Os sensores de vibração registraram uma última descida, mais lenta do que as anteriores, que terminou no nível do solo às 0h e 52 minutos. A doutora Marta ficou parada no interior escuro do farol por um momento. Depois disse, em voz alta e para ninguém que pudesse ser visto, obrigada. Não havia protocolo científico para isso. Era um impulso, do tipo que vem de um lugar mais antigo do que a metodologia. Um impulso de reconhecimento.
O relatório que ela publicou 6 meses depois descrevia as anomalias eletromagnéticas, as vibrações registradas, a luz captada pelas câmeras. Concluía, com a honestidade de quem prefere admitir ignorância a fabricar explicação, que não havia hipótese satisfatória dentro dos modelos disponíveis. Que a investigação deveria continuar. O que o relatório não incluía, porque não havia registro nos sensores, porque era dado subjetivo e os dados subjetivos não têm espaço em relatório de engenharia, era o que a doutora Marta havia sentido naquele momento no escuro do farol depois que a tempestade parou e a luz sumiu. Havia sentido que o faroleiro havia terminado o trabalho da noite e ido descansar. Havia sentido, no silêncio que ficou depois dos últimos passos na escada de ferro, o tipo específico de silêncio que um lugar faz quando alguém que cuida dele está presente e satisfeito com o estado das coisas. O farol estava bem. A costa estava segura. A noite havia passado sem naufrágio. Estava tudo em ordem.